O universo de Supernatural é bem vasto e cheio de personagens. Ao longo das 15 temporadas apareceram muitos personagens e muitos deles foram desperdiçados. E aqui vamos listar alguns deles. Nigel Winchester executa aqui para mais vídeos. Supernatural é aquela série que ficou conhecida por introduzir personagens e descartar todos eles em seguida. Os únicos personagens que se manteram até o final da série foi o Sam, Dean e Castiel. Tem outros que foram bem aproveitados também, como é o caso do Jack, que foi introduzido na 13ª temporada, porém o número de personagens que podiam ter sido bem mais aproveitados é enorme. Vocês vão ver, começando com... O Ash foi introduzido na 2ª temporada de Supernatural, onde ele parecia ser só um bêbado que vivia no bar da estrada. Porém, ele era um caçador, ou basicamente era um nerd que entendia sobre caçadas, sobre os monstros, e era um verdadeiro gênio. Ele ajudou o Sam e o Dean a entender os padrões dos demônios e rastrear o Azazel. O Ash também foi o único que descobriu o plano do Azazel e ele acabou morrendo naquele ataque do bar da estrada, onde eles queimaram tudo. Mas, para nossa felicidade, o Ash voltou a aparecer na 5ª temporada, quando Sam e Dean são mortos, onde ele continua a usar sua inteligência para driblar o esquema do céu. Mas essa foi a última vez em que vimos o Ash em Sobrenatural. Podiam ter aproveitado bem mais o personagem, afinal, uma pessoa inteligente que ainda entende de caçada e de monstros é muito bom. Esse sinceramente foi uma perda grande na série, tanto que ao meu ver acharam um jeito de substituí-lo de uma forma que ficou até melhor, que eu vou falar mais à frente. Uma outra personagem que aparece ali no arco do Apocalipse é a Pamela Barnes, que era uma vidente e uma das mais poderosas que já apareceram na série. Ela não foi a primeira, pois já tínhamos conhecido a Missouri antes. A Pamela se destacou bem pelo fato dela ser uma vidente e que ela basicamente era uma tarada no Sam e no Dean. Ela foi apresentada a eles pelo Bob durante a 4ª temporada para descobrir o que foi que trouxe o Dean do inferno. Nessa tentativa, ela acabou ficando cega porque viu a forma real do Castiel. E como aconteceu com muita gente nessa série, ela morreu por culpa deles mesmos, do Sam e do Dean, quando ela fez eles virarem fantasmas e foi morta por um demônio. Assim como o Ash, ela voltou a aparecer no céu e fez uma aparição bem rápida durante a 14ª temporada na mente do Dean, quando ele estava possuído por Miguel, que até hoje eu não entendi o porquê. Mas enfim, a Pamela era uma personagem muito da hora e merecia sim um aprofundamento bem melhor, ou pelo menos ter aparecido mais. Essa todo mundo concorda, a Bella Talbot foi introduzida na 3ª temporada e virou uma pedra no sapato do Sam e Dean. Ela não era caçadora, porém ela conhecia muito bem aquele ramo e era basicamente uma ladra. Ela roubava itens raros, muitas das vezes amaldiçoados, e vendia para uma certa clientela. A Bella não só ficou muito querida porque ela era bela, mas também pelo background da personagem, de ser uma ladra que conhece o mundo sobrenatural, e por ter um desfecho misterioso, pois a sua última aparição foi no penúltimo episódio da 3ª temporada, onde descobrimos que ela, assim como Dean, iria para o inferno, pois ela tinha vendido a sua alma num pacto. Essa sim era uma personagem que devia ter aparecido mais e explicado o seu desfecho. Eu já falei disso aqui no canal e tá aqui no card e na descrição, se ela tá viva ou não. Clica lá e vai conferir depois. Agora vamos colocar as duas juntas, a mãe e a filha, Ellen e Joe. Elas foram introduzidas na história durante a 2ª temporada, com a Ellie sendo quem comanda o Bar da Estrada, que é um bar para caçadores, e ela desenvolve uma relação muito boa com Sam e Dean, meio materna até, papel esse que a Judy Miles pegou depois. E até que tinha um passado envolvendo o John Winchester, que basicamente foi o responsável pela morte de seu marido, que também era um caçador. Já a Joe desenvolveu uma relação quase íntima com o Dean, que tentou e não chegou a lugar nenhum. Ela tinha muita vontade de ser caçadora e chegou até fazer uma caçada com os irmãos Winchester. Porém, depois de descobrir que o John esteve envolvido na morte de seu pai, ela se afasta do Sam e Dean, mas depois voltam a se aproximar.
Mas infelizmente a Ellen e a Jo não apareceram tanto na história e acabaram tendo seu fim na 5ª temporada, numa investida deles de matarem o Lucifer usando o Colt. Mas elas foram encurraladas pela Meg, que colocou os cães do inferno atrás deles e acabaram rasgando a Jo toda, literalmente, e com isso eles fizeram uma armadilha para explodir tudo e matar os cães do inferno, morrendo as duas juntas. A Jo ainda voltou a aparecer durante a 7ª temporada, mas foi a última vez que ela apareceu. Ambas eram boas personagens que podiam ter ficado um pouco mais de tempo na história ou ter tido um pouco mais de relevância ali durante a 3ª e 4ª temporada. Outro que foi introduzido na 3ª temporada é o Rufus Turner, um antigo amigo do Bob Singh, que através dele o Jim descobriu sobre o passado da Bella Talbot. O Rufus basicamente era um caçador bem mais experiente e completamente paranoico, assim como o Bob. O legal é que com o tempo descobrimos que foi o Rufus que ensinou o Bob a ser um caçador, e temos que admitir que todo episódio que tínhamos o Rufus e o Bob juntos eram demais. O Rufus se manteve na série durante as temporadas 3, 4, 5 e 6, e foi na 6ª temporada onde ele morreu, onde ele, o Bob, Sam e Jim investigam o caso do Verme Khan, onde esse era um monstro que entrava nas pessoas e faziam elas matarem. O monstro acaba por entrar no Bob e com isso o Bob acaba matando o Rufus. E foi uma morte bem qualquer coisa na minha opinião, sem nenhum impacto na minha visão, e um desperdício de personagem. O personagem era muito foda e, como eu falei, ele roubava a cena junto com o Bob. Depois da morte dele, o Rufus ainda fez uma aparição na 7ª temporada na mente do Bob e depois ele voltou a aparecer só na 14ª temporada no mundo alternativo do Arcanjo Miguel. O Rufus era um personagem que devia ter se mantido até o fim. Outro personagem muito bom lá do começo de Sobrenatural é o agente Henriksen, ele que era um agente do FBI que estava de olho nos irmãos Winchester. Ele apareceu no episódio 6 da 2ª temporada, onde o Sam e o Jim vão investigar um caso de um metamorfo que iria roubar um banco. O Sam e o Jim ficam presos dentro do banco na procura do metamorfo, enquanto que do lado de fora a força policial foi montada e os agentes do FBI chegam colocando o podre dos irmãos na mesa. E ele estava disposto a prender o Sam e o Jim a qualquer custo. Ele volta ainda a aparecer na 2ª temporada, quando Sam e Jim são presos para solucionar um caso de fantasma que está acontecendo numa prisão. Em seguida, ele retorna na 3ª temporada, dessa vez conseguindo prender os irmãos Winchester, e iria transportá-lo para uma prisão de segurança máxima. Mas tudo dá errado quando a Lilith começou a mandar os seus demônios até lá. O agente Henriksen descobre sobre o mundo sobrenatural e eles vencem os demônios. Porém, a Lilith aparece e destrói a delegacia, matando todos ali. Seria muito da hora ver o agente Henriksen do FBI tentando resolver esses casos de monstros. O agente Henriksen ainda voltou a aparecer na 4ª temporada como um fantasma, mas foi sua última aparição na série. O curioso é que depois dele, meio que o governo esqueceu que o Sam e Jim existia e só levantaram essa questão de novo, lá na 12ª temporada. Vai dizer que não seria muito maneiro um spin-off do agente Henriksen usando tudo que o FBI tem a oferecer para caçar monstros? Diz aí. O arco dos Leviatãs foi um dos mais fracos em Supernatural, mas ele deu caminhos legais para a série seguir, além de trazer personagens bons para a série, como o Frank Devereaux. Se o Bob era um pirado, o Frank era 10 vezes mais. Ele era um cara que devia um favor para o Bob, e com isso o Bob mandou o Sam e o Jim irem até ele para conseguir ajuda com as duplicadas que os Leviatãs fizeram deles. Apesar do personagem ser meio largado na história, ele se destacou bastante porque ele era realmente muito paranoico, além de ser muito inteligente, e ele passou a investigar o líder dos Leviatãs, o Dick Roman, e conseguiu descobrir todo o plano deles. Porém, o Frank foi morto pelos Leviatãs e nem sequer mostraram a morte dele, mas ele manteve todas as informações que ele conseguiu dos Leviatãs num disco rígido que mais tarde chegou ao Sam e ao Jim. Missouri foi introduzida na 1ª temporada de Supernatural e ela com certeza é uma das melhores personagens dessa série e que foi esquecida
completamente. Durante sua aparição, ela ajudou Sam e Dean a resolver um caso de um poltergeist que estava assombrando a antiga casa dos Winchester, onde aconteceu tudo e a mãe deles foi queimada no teto. A Missouri era uma vidente e ela lia a mente e ajudou o Sam e Dean a resolverem esse caso, além de revelar para eles que ela ajudou o John, o pai deles, depois do incêndio da casa. E como eu falei, a Missouri desapareceu da série. Depois dela ser introduzida aqui na primeira temporada, ela só voltou a aparecer lá na 14ª temporada, quando foi introduzida a sua neta, que também era uma vidente que estava sendo caçada por uma aparição. E é onde a Missouri morre, sendo morta pela aparição. Entre todos dessa lista, a Missouri, na minha opinião, foi a mais desperdiçada. Ela só apareceu na primeira temporada e voltou na 14ª temporada pra morrer. Tá que através dela apareceu mais uma personagem, a Patsy, mas ainda assim a Missouri era uma personagem da hora. Podia ter sido muito mais aproveitada. Você não acha? Kevin Tran, o Profeta do Senhor. Esse é um dos personagens mais queridos da fandom de Supernatural, e esse sim foi alguém ferrado pelos Winchester. O Kevin era um garoto normal que, no momento em que o Sam e Dean liberaram a palavra de Deus, ele foi atingido por um raio, e assim se tornou o Profeta do Senhor. Ele ajudou Sam e o Dean decifrar a placa dos Leviatãs, mas depois do Dean matar o Dick e Roma, ele e o Castiel são mandados para o purgatório por estarem perto demais da explosão. O Kevin acabou sendo sequestrado pelo Crowley e obrigou ele a ler a placa dos demônios. E o Sam, o único presente na Terra que podia ajudar, atropelou um cachorro e foi viver uma vida de boa. Tá que tá certo em ele ajudar o cachorrinho, mas ter deixado o Kevin na mão foi muita sacanagem. E esse é um dos fatos que fazem o Sam ser detestado por boa parte do fandom. Porque assim, eu amo o Sam, mas esse aqui foi um baita de um vacilo que deram com o personagem. Mas depois do Dean voltar, eles vão e salvam o Kevin e sua mãe. Porém, na temporada seguinte, o Kevin é morto pelo Gadriel, o anjo que o Dean colocou dentro do Sam. Depois de morrer, o Kevin voltou a aparecer na 10ª temporada como um fantasma para pedir pro Sam e o Dean salvarem a sua mãe. Ele ainda fez mais uma pequena aparição na 11ª temporada, quando Deus, Chucky, libera a sua alma do véu, e ele volta a aparecer na 14ª temporada com o Kevin do mundo alternativo do Miguel, já que o Kevin principal voltou a aparecer somente na última temporada, depois da fenda do inferno abrir, e vimos que o Kevin foi uma das almas que saiu do inferno, pois na verdade o Chucky mandou ele pro inferno e não pro céu. Agora, por que pra mim o Kevin foi desperdiçado? Bom, primeiro pelo fato lógico dele ser um profeta, ser muito da hora, além do mais, o que aos poucos dava pra entender que ele iria ficar na história, até então que a morte dele veio pelo Gadriel, que foi uma baita de uma surpresa, sem falar que o Kevin foi um profeta melhor do que o Chucky e o Donatello. Você não acha? Entre todos os personagens, essa foi bem aproveitada e que os fãs mais gostam. Todo mundo que assistiu Supernatural ama a Charlie. Felicia Day tá nos nossos corações. E se você não gosta da Charlie e você tem algum problema, vá tratar isso com seu psicólogo. A Charlie foi introduzida na 7ª temporada, que, como eu falei, é uma das mais fracas, porém trouxe muitos personagens bons, e um deles foi a Charlie. Ela é basicamente um gênio. Ela era uma funcionária das empresas Roman, do Dick Roman. Ela conseguiu descobrir tudo que o Frank tinha escondido ali no seu disco rígido. E a partir daí, ela começou a ajudar Sam e Dean a derrotar os Leviatãs e virou uma grande aliada deles. E depois de pegar umas fadas, ela se tornou uma caçadora e basicamente virou uma mulher de letras. E foi até para Oz junto com a Dorothy. Depois, ela volta a aparecer na 10ª temporada, onde tinha sido dividida em duas, uma Charlie boa e uma Charlie má, após ela se juntar ao Sam para conseguir tirar a marca de Caim do Dean. Ela consegue encontrar o livro dos condenados e passa a ser perseguida pela família Stein. E mesmo com o Dean dizendo para não continuar com aquilo, o Sam insistiu com isso e aconteceu
algo que Supernatural não deveria ter feito, que foi matar a Charlie ali no final da 10ª temporada, pois era uma das personagens mais queridas de todo mundo que assistiu a série. A popularidade da Charlie é tão grande que chega próximo aí de se comparar ao Castiel. Não é comparado ao Castiel, obviamente, mas digamos que ela seja talvez na 5ª ou 4ª posição entre os personagens mais amados de Sobrenatural. Ela voltou a aparecer na 14ª temporada, apesar de eu ter gostado muito de ver ela de volta, assim, me pareceu bem forçado. Seria melhor se eles tivessem mantido ela na história até o fim, porque tinha como. Agora comenta aqui embaixo nos comentários se você concorda com essa lista. Qual outro personagem que você acha que foi desperdiçado no universo de Supernatural? Comenta aqui embaixo e vamos fazer uma parte 2 com o seu comentário. Deixa o like se gostou desse vídeo e se inscreva para ver mais vídeos como esse aqui que mostra todos os personagens da Bíblia que temos em Supernatural, ou esse aqui explicando por que o Sam perdeu os poderes. Muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo, fique com Deus, valeu!